A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou estabilidade no endividamento no primeiro trimestre deste ano. O mês de março terminou com 78,3% das famílias endividadas, o mesmo índice de fevereiro. E eu converso agora ao vivo com a economista da CNC, Isis Ferreira, para entender a que isso se deve e se a estabilidade alta é uma tendência para os próximos meses. Isis, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber para esse bate-papo. Isis, como é que é feita essa pesquisa, esse levantamento? Bom, a pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores, ela é realizada mensalmente, desde janeiro de 2010. Nós vamos a todas as capitais do Brasil e conversamos com uma amostra de cerca de 18 mil famílias. Esse resultado de março mostra que a proporção de famílias endividadas ficou estável. De certa forma, é uma boa notícia, mesmo que esse endividamento esteja ainda em nível elevado. Ele mostra que parou de crescer, né? A gente tem aí já um nível de endividamento dos consumidores muito alto, um volume de consumidores muito alto, né? Endividados com algum tipo de dívida, mas mesmo em nível elevado, ele parou de crescer. Então, isso mostra que as famílias, de certa forma, estão buscando um controle aí desse nível de endividamento num contexto de juros altos, né? A gente está falando de juros que cresceram muito num curto espaço de tempo, e isso piora o endividamento, né? Principalmente quando a família sente que esse endividamento já está influenciando, impactando muito o orçamento. Então, de certa forma, foi uma notícia positiva, mas ainda assim inspira uma atenção em razão do nível de endividado ser muito alto. Quase 79% das famílias é um nível bastante alto, perto da máxima histórica. Agora, Isis, quais são as causas desse endividamento? Seriam os juros altos, a dificuldade em se acessar crédito? Bom, na verdade, essa maior uso do crédito, né, a maior contratação de dívidas vem acontecendo desde um pouco antes da pandemia, mas se intensificou depois da pandemia. Obviamente, as famílias de menor renda foram mais impactadas com o fechamento dos negócios, com o mercado de trabalho, né, que foi duramente afetado nos primeiros meses da pandemia. E nesse pós-pandemia de 2021 para cá, houve uma aceleração na proporção de endividados, muito por conta da inflação, que passou a crescer muito. No ano passado, a gente teve uma inflação que beirou 10% ao ano, fechou o ano muito alta e depois veio desacelerando a partir do segundo semestre, mas até metade do ano passado a gente tinha uma inflação acima de 2 dígitos. Então afetou muito o orçamento das famílias, principalmente as de menor renda, e por conta disso elas precisaram esticar o orçamento com crédito, através do cartão de crédito, através do cheque especial, por exemplo, que são duas modalidades de dívida muito fáceis e que ajudam essas famílias a fechar o orçamento do mês, já que a renda do trabalho, que é a principal fonte de renda, não estava conseguindo fazer esse efeito, né? Então, a inflação alta piorou esse uso do crédito, aumentou a necessidade de uso do crédito. Além disso, a gente também teve a recuperação do mercado de trabalho, mas, de certa forma, a inflação alta fez com que mesmo mais pessoas no mercado de trabalho formal precisassem usar o crédito, e é uma tendência. Hoje, as famílias concentram muito seus gastos no cartão de crédito. A gente teve uma entrada de instituições, né, financeiras intensivas em tecnologia, oferecendo novos serviços para as famílias de forma geral, e isso fez com que essas famílias passassem a usar mais o cartão de crédito, por exemplo, também nesse movimento que acabou influenciando o maior endividamento.
Além disso, a gente também teve uma retomada do consumo represado, né, depois da pandemia, com a abertura dos negócios em geral, do comércio, o retorno dos eventos, do entretenimento fora de casa, as pessoas também usaram mais o crédito para isso. Então, um conjunto de fatores levou a esse endividamento maior e a gente não enxerga uma redução, pelo menos não nesse ano, isso mesmo num contexto de juros altos. E por isso o consumidor tem que ficar muito atento, porque estando mais endividado, ele também tem um risco maior para estar inadimplente. Estar inadimplente é diferente de estar endividado. Não podemos demonizar o uso do crédito, né? Estar inadimplente é quando você não consegue pagar a dívida na data de vencimento dela. Mas você pode usar o crédito e seguir pagando normalmente, seja a fatura do cartão de crédito, seja o seu crédito pessoal, o boleto, né, do carnê de loja. A grande questão é ficar atento para a inadimplência ser evitada. Isis, qual é o perfil desses endividados? São mais mulheres ou homens? Olha, hoje a gente tem uma proporção maior de mulheres endividadas. Na verdade, esse primeiro trimestre mostrou para a gente que cada vez mais mulheres têm usado o crédito, enquanto que a proporção de homens endividados vem caindo ao longo dos últimos meses. Então, a gente já tem aí uma diferença de 3 pontos percentuais. A gente tem pouco mais de 79% de mulheres no Brasil com algum tipo de dívida, enquanto essa proporção cai para 77, quase 77% de homens endividados. Então, de fato, as mulheres hoje mostram que estão usando mais o crédito, principalmente no cartão de crédito e nos carnês de loja, que é o crédito fora do sistema financeiro, né, o crédito operado pelo varejo. A gente tem um número maior de mulheres na sociedade hoje, nós somos mais numerosas, nós representamos pouco mais de 52% da população brasileira, e também hoje há mais mulheres chefes de família, de acordo com os números do IBGE. Então, cerca de 68% das famílias hoje no Brasil são chefiadas por mulheres. E isso, de certa forma, ajuda a gente a entender por que, que tem mais mulheres endividadas hoje do que homens. A gente tem menos mulheres no mercado de trabalho formal, mesmo nós sendo mais, em termos gerais, né, as mulheres sendo mais representativas na sociedade, elas são menos participativas no emprego formal, nós somos mais representativas na informalidade. Então, acaba que a mulher precisa recorrer mais, ou tem precisado recorrer mais ao uso do crédito para fechar o orçamento dentro do mês, e muito concentrada nessas duas modalidades de curto prazo. A primeira, o cartão de crédito, e, na sequência, o carnê de loja, que é o crédito operado pelo varejo. Isis, do que se trata esse programa Desenrola? Qual é o objetivo dele? Bom, Desenrola é um programa que vem sendo falado, né, que o governo vai lançar em breve, sobre renegociação de dívidas, né, renegociação de dívidas concentrada nas famílias com 0 a 2 salários mínimos de renda. A gente considera muito importante esse tipo de iniciativa, não só pelo lado da política pública, mas também pelo lado do próprio setor privado, que já está sentindo essa alta na inadimplência afetar os resultados das empresas, sejam os bancos, seja o próprio varejo operando as suas linhas de crédito. Então, qualquer iniciativa que venha ajudar o consumidor, principalmente de baixa renda, a renegociar uma dívida, um compromisso financeiro que ele não está conseguindo pagar, vai trazer esse consumidor de volta para o consumo, vai possibilitar um resgate do consumo dentro dessa família. A grande questão é que não basta só a gente renegociar uma dívida sem monitorar o sucesso dessa dívida renegociada, o pagamento dessa dívida renegociada. Não adianta só a gente tirar um consumidor do cadastro de negativados sem que a gente monitore e conscientize esse consumidor de que ele precisa ter uma cautela em relação ao uso do crédito nesse momento em que ele está pagando uma dívida renegociada. É ruim para o consumidor estar numa situação dessa, porque de fato ele fica sem poder consumir diversos produtos e serviços. Então, renegociar tem essa perspectiva de retomar a capacidade de consumo dessa família, e isso traz muitos benefícios para a economia, ajuda o crescimento econômico, ajuda não só a parte financeira, a questão financeira dessa família, mas também psicológica, né, do consumidor. A gente sabe que a inadimplência
é um problema que causa não só transtornos familiares, como transtornos de produtividade no trabalho. Então, é importante resgatar a capacidade de consumo, resgatar a produtividade desse consumidor, resgatar um bem-estar familiar, mas é importante também que a gente traga alguma conscientização da necessidade de controlar melhor os gastos, o gasto do dia a dia, o pequeno gasto, que é o que faz com que a família fique desorganizada, desequilibrada e acabe ficando inadimplente. Então, o Desenrola tem esse objetivo, vai ser altamente positivo para resgatar essas famílias de menor renda, tirar, né, essas famílias de menor renda dessa situação de inadimplência, que de fato penaliza mais esse grupo de menor renda, são os que mais atrasam dívidas, são os que mais têm dívidas atrasadas há mais tempo, e num contexto de juros muito altos, de fato, a situação de inadimplência recorrente acaba se perpetuando para esse grupo. É mais difícil você pagar uma dívida que aumenta mais rápido porque os juros estão maiores. Então, o Desenrola é um programa altamente positivo, mas a gente tem que levar em conta também uma necessidade de monitorar essa dívida renegociada e trazer essa conscientização financeira para essas famílias que vão renegociar a dívida. São esses dois pontos que a gente considera muito importantes de serem envolvidos, de serem considerados dentro do Desenrola. Perfeito. Isis Ferreira, economista da CNC, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, pessoal. Bom dia.